A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E nesta manhã eu gostaria mais uma vez de compartilhar com meus irmãos uma mensagem da palavra de Deus, a qual Deus tem para mim e tem para você. Aleluia. Meus queridos, esta mensagem está no livro de Isaías, do Velho Testamento, o profeta Isaías. E nós aqui vamos, aleluia, falar alguma coisa a respeito da passagem que está no capítulo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeiramente, o livro de Isaías, meu querido, a gente vai tentar aqui falar alguma coisa, como eu falei, né? Mas vamos orar, pedir a Deus a direção, o auxílio. Como eu sempre falo, né? A gente não pode falar as coisas de Deus sem antes orar e nos apresentar a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos a Ti a graça, o favor imerecido, né? Para falarmos da Tua palavra. Nos usa, Senhor, em nome de Jesus, apesar de nós mesmos, fala a cada coração, traz o alerta, o despertamento, traz o renovo, o consolo, a exortação para essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus queridos, eu sou o Gilson, do canal Comunidade de Discípulos. Se inscreva no meu canal e dê o seu like, amém? Glória a Deus. A passagem que eu gostaria de meditar com os irmãos está aqui no capítulo 1, do verso 2 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. Glória a Deus. O livro de Isaías, Isaías é o profeta, né, do Velho Testamento. O livro de Isaías ele contém 66 capítulos, né? Ele contém profecias, né, a respeito de Deus exortando o seu povo, porque o povo ele se desviara do caminho do Senhor, mas ele também vai trazer mensagens de esperança, né, para o povo de Israel. Isaías ele é mencionado ali no Evangelho de João, e nessa época de Isaías havia um caos, né, irmão? Estava uma situação conturbada, né, do povo. Essa época também estava a questão também, o reino, né, estava dividido, o reino do norte, que eram as 10 tribos, né, estava com Jeroboão, e as 2 tribos, né, que estava ali com Roboão, filho de Salomão, né, era a tribo de Benjamim e Judá. E havia então agora essa questão divisória, né? A tribo de Roboão, né, que ficou com as 2 tribos. A capital era Jerusalém, né? E a do reino que ficou com Jeroboão, né? A capital era Samaria. E havia então a questão que o povo que estava ali, né, que a capital era Samaria, que estava com Jeroboão, eles desciam para adorar no templo em Jerusalém. Então Jeroboão, com medo disso, ele cria ali altares, né, nos montes para o povo não descer, e com isso adentra a idolatria no meio do povo. Mas no capítulo 2 diz que Deus ele vai falar que criou filhos, e esses filhos eles se revoltaram contra a pessoa de Deus. Veja que aqui já está formada, né,
o povo de Deus Abraão já estava falecido, toda aquela geração para trás havia falecido, né? E agora essa era uma nova geração que adentrou nas terras e já estava vivendo. E o povo de Deus, meus irmãos, desde a antiguidade, desde quando Deus cria o primeiro homem, o primeiro casal, este casal, ele cai, né? Eles pecam, desobedecem a Deus, Deus os expulsa ali do jardim, o pecado já estava ali reinando entre eles, né? Devido à desobediência de Adão e Eva, e este pecado ele vem, né? Ao longo da história, na humanidade, no homem, vem os homicídios, as guerras, o egoísmo, a idolatria, e aqui não é diferente. Um povo que Deus outrora chamou, escolheu, um povo que Deus fez deste povo uma nação, tira da escravidão do Egito, né? Supre suas necessidades quando está no deserto, indo para a terra prometida. Mas esse povo, ao longo da história, vem se distanciando de Deus, porque vai se corrompendo, né? Se ajuntando com os povos pagãos, tendo novos hábitos, novos costumes ali, começa então a idolatria, a adorar outros deuses, né? Os líderes, os filhos, começam a se corromper, eles começam a desprezar a Deus, né? E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Mesmo nesta época aqui, o que é que nós podemos tirar para os dias de hoje? A igreja do Senhor. Eu estou especificamente falando para a igreja, um povo a qual Jesus já veio, já consumou a sua obra, a obra salvífica ali na cruz do Calvário. Muitos aceitaram a Jesus quando ele estava na terra, e depois com os apóstolos, discípulos, mas o povo, ao longo da história, começou a deixar o caminho da verdade. A liderança evangélica, a liderança protestante começou a se corromper, a idolatria adentra dentro do meio evangélico, do povo de Deus, assim dizendo. O povo começa a adorar, a idolatrar, a ter hábitos contrários à palavra de Deus. E os líderes vêm se corrompendo, colocando jugo pesado no povo de Deus, vem sendo oprimido. O povo que hoje nós vemos aí, a igreja do Senhor, totalmente líderes corrompidos, que tem também corrompido o povo de Deus. Líderes que estão em cima do altares, pregando, anunciando a palavra, mas as suas vidas estão totalmente fora da palavra de Deus. Líderes que vendem a igreja, o povo de Deus, faz troca, faz barganha com os políticos desta terra para obterem benécias, favores dos políticos, compras de terreno facilitado, algumas outras coisas. Líderes que vendem a igreja para políticos e um povo sem nenhum senso crítico, que se cala, que aceita essa condição. Escravos, né? Se tornando escravos intelectuais ou escravos da palavra, né? Porque ministradas por homens,
porque tudo que o homem que está ali em cima fala, eles tomam como verdade, eles não criticam, eles aceitam. E aqueles que têm um senso crítico, que percebem uma distorção da palavra, essas pessoas são expulsas das congregações, essas pessoas são mal vistas pela liderança, e a gente vê uma igreja aí totalmente desprovida de Deus. Um povo agora, nos dias atuais, vivendo sem pastores. Pastores que fizeram da palavra de Deus, do povo de Deus, daquele local onde o povo se reúne, que o povo chama de igreja, mas a igreja somos nós, né? O corpo de Cristo, o ajuntamento, né? Que é a igreja que forma o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça, hoje se vê corrompida, sendo enganada por líderes gananciosos, fraudulentos, líderes que buscam seus próprios interesses, líderes que fazem ou fizeram, entraram na política e formaram seus grupos políticos lá, como a bancada evangélica, mas que, na realidade, meu amigo, não trazem nenhum benefício para o reino de Deus, para o povo de Deus. Até porque nós não queremos desses políticos infiltrados na política, nós não queremos benefício para nós, mas queremos que eles lutem por toda a nação, pelo povo em geral. Porque nós, como os cristãos, como filhos de Deus, não somos melhores do que as pessoas. Mas se votamos neles que estão ali, é para que eles possam lutar em prol do interesse de um povo escravizado, de um povo pobre. Não é apenas interesses de um povo evangélico, mas de todo o povo. E o que a gente vê é que esses líderes políticos, eles se vendem, eles barganham, eles estão fora do prumo da palavra de Deus. Muitos deles são maçons, muitos deles idolatram o homem. Veja, a passeata que era para Jesus hoje se tornou um comício. A sua igreja, seu templo, seu local ali onde você vai na semana, num domingo, num dia de semana ali de doutrina, para adorar a Deus, se tornou ali um local de comício, aonde os políticos vêm, sobem aos púlpitos, altares, com a vida desmantelada e começam ali suas falácias no meio do povo de Deus, e muitos se deixam iludir, porque aquele político ganhou a simpatia do líder da igreja, porque aquele político ofereceu alguma benéfica, algo para ele, mas que na realidade não está beneficiando o reino de Deus. Mas aquele líder, aqueles líderes que estão ali, porque quando um líder desse vai a uma igreja, ele não está apenas beneficiando, mas outros líderes, porque existe uma coligação de líderes que se ligam, que buscam os mesmos interesses, e não é o meu nem o seu, e não é o reino de Deus tampouco. E o povo de Deus está sofrendo por conta desses políticos corruptos, desses políticos doentes espiritualmente, que continuam pregando em cima dos altares, dos púlpitos das congregações, aonde o povo se questionar, eles dizem logo que é rebelde, eles dizem logo que este está endemoniado, eles dizem logo que não é um servo de Deus. Mas quando você começa a olhar a vida desses homens, muitos deles são adúlteros, muitos deles são fraudulentos, corruptos, muitos deles são assassinos, porque a gente vê na mídia aí, muitos deles só inflamam o ódio quando são totalmente adversos àquilo que a palavra de Deus
tem nos ensinado. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que se revoltaram contra Deus. Se revoltar contra Deus é se revoltar contra o ensino de Deus. Eles até ensinam, eles até usam a palavra de Deus para falar de amor, para falar de coisas boas, mas na verdade eles deturpam a palavra, eles não vivem muito às vezes aquilo que eles estão pregando, mas enganam o povo. E hoje nós estamos com a igreja aí totalmente doente espiritual. Uma igreja que está pagando o preço. E por isso a gente está vendo as consequências. São irmãos fora da congregação. São igrejas que não prosperam mais. Você vê hoje aí dentro da igreja, tem igreja aí vazia, com 4, 5, 6, 7, 8, 9 gatos pingados de irmãos, porque os irmãos talvez não confiam mais na liderança, porque o irmão às vezes já não quer mais orar, perdeu a vontade de estar ali em comunhão, ou porque ele não almejou, não alcançou aquilo que ele queria buscar, sua bênção, sua cura, algo material. Mas por conta de quê? Por conta de muitos líderes que não estão vivendo uma vida de consagração, de renúncia do eu, de renúncia das coisas deste mundo, mas eles colocam um fardo pesado na vida de muitos irmãos. Pessoas que estão aí em cargos, falando para o irmão evangelizar, faça isso, aquilo, mas ele mesmo não faz, ele mesmo não evangeliza. Quando chama para evangelizar, fica igual uma estátua parada. Não tem prazer em evangelizar. Tem apenas a função ali de evangelista ou de qualquer outro cargo dentro da igreja, mas não tem o prazer, não quer evangelizar, não sai. Acha que fazer a obra é você estar pintando, é você levantar muro, é você limpar uma fossa, é lavar um banheiro. Fazer a obra de Deus, meu querido, é você visitar os órfãos e as viúvas, é você evangelizar, é você, se você tiver condição, abrir a mão para abençoar, é você visitar os órfãos e a viúva, os encarcerados, é você orar pelos enfermos, é você fazer visita nos hospitais, é você levar a palavra de Deus. Jesus não se preocupou em levantar templo, mas ele visitava, ele orava, ele cuidava dos necessitados. Mas hoje a igreja, muitos estão preocupados em fazer templos suntuosos, como a gente vê por aí. Parece mais local de visitação. As pessoas vão ali, até para entrar ali naquele local, ela tem que pagar, tem que marcar um determinado dia para ela visitar, e ela tem que pagar um determinado valor. Se tornou um museu. E os irmãos, muitos estão morrendo espiritualmente. O que nós vemos mais aí hoje nas igrejas são casos de irmãos se matando, se suicidando, pastores, pastoras. São homens de Deus que batem nas suas esposas, que adulteram. São mulheres de Deus que não vivem uma vida condizente com a palavra. São obreiros fraudulentos, pastores fraudulentos, líderes fraudulentos, que deturpam a palavra de Deus, que buscam apenas os seus próprios interesses. Pessoas essas que se revoltaram contra a palavra de Deus. Mas vai haver, meu querido, um juízo para essas pessoas que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com as sagradas escrituras. Mas Deus diz para mim e para você que aqueles que andarem na retidão,
Deus vai cuidar, Deus vai guardar, Deus vai dar o livramento. Ai dos ímpios, diz, capítulo 3 ainda de Isaías, verso 11, ai dos ímpios, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal. Eis que será tratado da mesma medida de suas ações malignas. Então, esses que fazem o mal, meu querido, serão tratados de acordo com suas ações. Mas aqueles que estiverem na presença de Deus, andando de acordo com a vontade de Deus, esse o Senhor vai guardar e receberão de acordo com aquilo que eles praticaram, viveram. Se viveram de acordo com a palavra de Deus, fazendo bem, se desviando do mal, eles receberão. É a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. E Deus está fazendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, uma cobrança, uma limpeza dentro de certas congregações, em certos altares. O Espírito de Deus, Deus está fazendo a limpeza. Não fique aí atemorizado quando você estiver vendo e ouvindo que fulano de tal se matou, morreu, que fulano de tal foi preso. É a mão de Deus. Deus fazendo uma limpeza no templo, no meio do seu povo. Porque, meu querido, ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Deus quer nos limpar. Deus quer nos ver com vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro. Mas muitos estão aí brincando nos altares. Muitos estão fazendo da palavra de Deus negociata. E Deus não se agrada dessas coisas. Aleluia. Deus, Ele requer de mim e de você santidade. Veja o que diz aqui no verso, capítulo 1, verso 25. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Deus nos faz uma promessa de nos purificar. Ou seja, falando aqui em Isaías, Deus já estava falando do tempo em que Jesus viria para nos purificar através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, simpatizante da palavra de Deus, é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. E pedir perdão e nos arrependermos e voltarmos, aleluia, à presença do Senhor. Muitos tentam aí esconder, ocultar os seus pecados. Você pode esconder do homem, mas eu friso sempre, nós não podemos esconder de Deus, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, como onipotente, Ele tem todo o poder. Deus, como onipresente, Ele está em todo lugar. E Deus, como onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Então, meu querido, é tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de arrependimento, aleluia. Deus deseja, aleluia, nos limpar, nos restaurar, mas para isso depende de você. Deus não te obriga a segui-lo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja o que diz mais aqui no verso 20 do capítulo 5 de Isaías. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, e que fazem das trevas luz
e da luz treva, do amargo doce e do doce fel. Meu querido, estamos vivendo em uma época de as pessoas estão corrompidas, o certo já não é mais certo para alguns, aquilo que para mim é certo, para outro é errado. Esta questão da relatividade, hoje você vê uma bagunça, uma desordem na sociedade, e a ideologia, tentando modificar a palavra de Deus, deturpando o evangelho, querendo que a gente engula, aceite de qualquer jeito as práticas errôneas desta terra, deste mundo, num sistema corrompido. Mas Deus diz para mim e para você que nós temos que nos manter firmes naquilo que é a sua palavra, pois a sua palavra é santa, a sua palavra nos liberta, a sua palavra nos confronta do que é certo e do que é errado. Nós não podemos nos corromper com este mundo, mas temos que buscar em Deus a renovação do nosso espírito, da mente, todos os dias, para que possamos, então, receber o favor de Deus e adentrar na sua morada. Não é pelos nossos méritos, mas pela obra salvífica de Cristo. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: esforça-te que eu te ajudarei. Nós só temos que nos esforçar e deixar que o Espírito de Deus nos ajude e nos guie em toda a verdade. Aleluia. Que Deus possa achar em mim e em você um coração sincero, um coração de um verdadeiro adorador. Que busquemos a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar de material ou até uma cura, mas que possamos buscar a Deus, aleluia, por aquilo que é muito maior do que qualquer esta coisa de cura, de materialismo, mas a salvação da nossa alma. Porque sem Deus nós não somos nada. O homem só está de pé pela misericórdia de Deus. É Ele quem provê para mim e para você o alimento, a moradia, a saúde. Aleluia. E isso sim, nós devemos dar graças a Deus todos os dias. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde e te livre de todo mal que há debaixo desse céu. Em nome de Jesus, que Deus guarde a nosso país, o Brasil, guarde a nossa liderança política, aqueles políticos que querem realmente ajudar o povo. Aleluia, que o Senhor nos livre dos políticos corruptos, mentirosos, que usam da sua palavra, para poder enganar as pessoas. Que o Senhor nos livre dos tais, em nome de Jesus, e dê graça àqueles que querem verdadeiramente ver o povo sendo bem cuidado, aleluia, não só materialmente, mas espiritualmente. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus guarde o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice-presidente, o Alckmin, as demais autoridades, juízes, desembargadores. Deus guarde livre de todo atentado, de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo estiver tentando, maquinando, elaborando, que os planos do diabo sejam frustrados em nome de Jesus. E que o Senhor, que reine em nossa nação, aleluia, a paz, o amor, em o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? E graças a Deus.